Um pequeno garotinho chamado Iruma Takumi é o nosso protagonista, e tudo começa mostrando pra gente que ele está prestes a reencarnar em um novo mundo. Uma linda garota deusa chamada Nolin conta que ele foi invocado para Midgard através de um feitiço sagrado de outro mundo, mas aí então do nada ela se desculpa, explicando que ele foi escolhido por acidente para esse ritual de invocação que era destinado para uma outra pessoa. O protagonista fica confuso e pergunta que porcaria está acontecendo aqui, e ela apenas diz que a presença dele aqui é um erro. A deusa Nolin fica explicando que o grande sistema de invocação escolhe de forma aleatória pessoas de vários mundos. Ele não fazia parte da lista de escolhidos, mas de algum jeito o sistema escolheu ele mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista sem entender nada e sem acreditar no que está acontecendo. A deusa Nolin explica um pouco mais que o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis da Terra e de Midgard falam sobre o grande risco de desestabilizar o mundo completamente. Esse perigo acabou levando à proibição do feitiço. Mesmo assim, uma nação arrogante está usando ele. Nolin percebeu a ativação do feitiço e apareceu para diminuir o problema, mas não conseguiu impedir completamente e conseguiu trazer o protagonista aqui para seu domínio por enquanto. Nosso garoto pergunta se outras pessoas invocadas pelo feitiço estão por aqui. Nolin balança a cabeça, explicando que essas outras pessoas eram os alvos certos e foram enviados para o Império Sagrado, onde o feitiço teve origem. O rapaz percebeu que sua invocação foi acidental e pede que ela o mande de volta para seu mundo, mas a deusa conta lamentando que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência e ousadia, então decidiu resolver as coisas, garantindo que eles nunca mais pudessem usar o feitiço. A explicação dela acaba ficando muito complicada e chata pra caramba, até chegar num ponto que o protagonista fica maluco e pede pra ela calar a boca. Nolin, então sem mais enrolação, diz que é impossível pra ele retornar à Terra, e mesmo que fosse possível, ele não tem mais um corpo esperando por ele lá do outro lado. E no momento, nosso protagonista é apenas uma simples alma em forma de uma bolinha branca, o que deixa ele chocado por não ter um corpo físico. A deusa Nolin fica se desculpando de novo, explicando que os efeitos colaterais da invocação causaram isso, já que ele não era pra ser um dos selecionados. Frustrado e desanimado, o rapaz diz a ela que um pedido de desculpas não vai resolver a sua situação e pergunta o que vai acontecer com ele agora. Então Nolin diz a ele para abandonar sua antiga vida e começar uma nova como morador de Midgard. O garoto, muito desconfiado, pergunta se isso vai significar que ele será enviado para aquele império, assim como os outros. A deusa admite que até poderia mandá-lo para lá. No entanto, ela avisa que esse império é um lugar difícil e perigoso, e sendo uma invocação acidental, seu tratamento lá com certeza seria terrível e humilhante. E claro que isso desanima ele, mas Nolin diz que vai ficar tudo bem, dizendo que já que ela se sente responsável pela situação dele, ela pretende ajudá-lo. A deusa revela seu plano de mandá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter melhores chances e qualidade de vida, e promete dar a ele sua bênção como um presentinho de brinde. Confuso com as palavras dela, ele escuta a deusa explicar que a situação é bem parecida com aqueles videogames e animes japoneses. Ele vai ser enviado para um mundo de fantasia e também aventura. Ela conta animada que será emocionante para ele, embora o rapaz não sinta nada além de medo e ansiedade. E ignorando as dúvidas dele, Nolin pede que ele tente abrir sua janela de status, e para sua surpresa, ela aparece mostrando suas informações. Quando ele dá uma olhada mais de perto, os dados estão mostrando que ele tem agora 17 anos, apesar de ter sido um homem de 40 anos em sua vida passada. Ele também não tem nenhuma função ou trabalho, então Nolin explica que nesse mundo o conceito de vendedor não existe. Em vez disso, existem profissões de combate como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, assim como profissões de produção como alquimia, ferreiro e carpinteiro. E como as lutas e porradarias não estão interessando o rapaz, ele conta seu desejo de ter uma profissão de produção. Então a deusa concede uma habilidade adequada para o trabalho de produção, assim como outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela diz que assim que utilizar suas habilidades com prática e esforço, ele com o tempo terá um status alto, e com isso, ela envia ele para um novo mundo para começar sua jornada. O protagonista então é teleportado para um local tranquilo nas montanhas, perto de um lago, onde ele dá uma olhada no seu reflexo e se acha muito bonitão com esse novo rosto. Ao verificar os itens que Nolin deu para ele encontra comida, dinheiro e uma faca. Quando ele abre a janela de status, ele percebe que pode ser um problema se as pessoas desse mundo descobrirem que ele tem a bênção de uma deusa. E esse pensamento faz ele descobrir que pode esconder suas habilidades especiais. Então, ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa dimensional de itens. Depois que ele continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui diversas habilidades mágicas, e muito curioso, ele decide testá-las. Ele não tá querendo usar magia de fogo com medo de que possa incendiar a floresta inteira. Em vez disso, ele começa com a magia de terra, seguida por magia de vento e água. Observando os feitiços em ação, ele sente uma onda de felicidade e empolgação, pensando consigo mesmo que esse é realmente um mundo de fantasia. E determinado a aprender muito mais sobre isso, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminhava, ele tropeça em um pedaço de madeira e usa sua habilidade de avaliação para reconhecê-la como tipo de madeira especial. Seu material de alta qualidade vem de um tipo de monstro e pode ser usado para criar cajados, itens mágicos e lanças. O garoto, empolgado com a descoberta, usa sua habilidade de ferreiro para mudar a madeira em uma lança resistente. E quando ele dá uma olhadinha nos vários recursos da região, como
como por exemplo a madeira mágica, ele pensa que as plantas também podem ser únicas e diferentes. E assim que ele pesquisa um pouco mais, ele descobre que a região está repleta de plantas úteis e medicinais. Então ele começa a juntar o máximo que ele pode, mas percebe que não cabe tudo em sua bolsa. Então guarda o excesso em sua caixa de itens, que para a sorte dele tem espaço infinito. De repente, uma garotinha corre em sua direção desesperada e se esconde atrás dele. Ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho enorme e feroz. Ele rapidamente percebe o tamanho absurdo desse coelho assassino e pega sua lança para defender a garotinha. Mas a garota avisa que esse coelho aqui na frente dele é carnívoro. E isso deixa o nosso garoto se cagando de medo. E quando a criatura dá um pulo para comer ele, o rapaz consegue derrubar o coelho com sua lança, o que mata ele na mesma hora. O garoto fica sem acreditar, surpreso por ter conseguido derrotar uma fera tão perigosa. E essa vitória dá para ele o título de guerreiro, mesmo que sem querer. A garota agradece por salvá-la e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que vem de uma vila próxima, bem pertinho daqui, e que estava passeando pela floresta enquanto coletava plantas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta até a vila, e ela concorda toda fofinha e alegre. Ele se sente aliviado e dá um sorriso, mas antes de partirem, ela pergunta se ele não vai levar o coelho com chifres, e até conta uma coisa interessante. Esse coelho é considerado uma comida deliciosa, então ele rapidamente guarda o bichão em sua caixa de itens, explicando que embora ele não possa guardar seres vivos, guardar objetos inanimados como cadáveres não é nenhum problema. A garota fica impressionada com a habilidade dele com a caixa de itens, e fica elogiando o rapaz sem parar, se apresentando como Molly. E o nosso garoto, muito educadinho, também se apresenta. O nome dele é Takumi, e a cena muda para o Império Sagrado, onde os 3 humanos invocados se encontram confusos com a situação. Uma mulher encapuzada se aproxima deles, dando as boas-vindas ao novo mundo. Ela explica que eles foram invocados aqui para usar seus poderes de heróis para salvar o reino. No entanto, essa explicação rápida só aumenta a confusão deles. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império da Sagrada Terra, e até revela seu rosto. Essa expressão fria está emanando uma energia de alguém que pode te trair a qualquer momento. Então vemos que entre os outros 3, uma garota chamada Akane acaba ganhando uma habilidade única chamada de Revelação Divina. Essa habilidade concede a ela uma visão sagrada, que manda ela confiar em seus instintos, pois eles irão guiá-la para as decisões certas. E seguindo seus instintos, Akane decidiu não confiar nem um pouco em Elizabeth, porque tudo em sua aparência e também aura é um alerta de perigo. Nosso protagonista Takumi chegou na vila da garotinha. Os pais de Molly agradecem bastante a ele por ter salvo sua filha, e o pai se apresenta como Banga, o caçador, e a mãe como Marta. Takumi pergunta se ele poderia ficar aqui na vila por um tempinho, e eles concordam muito alegres, falando que a sua vila é muito rica em plantas especiais, e até possui um campo de minério por perto, o que deixa o garoto muito animado. Banga então apresenta Bobon, que está sempre perto como ferreiro da aldeia. Takumi agradece aos moradores por deixá-lo ficar, mas eles informam que não tem uma pousada na aldeia, e se oferecem para fazer uma casa para ele, o que deixa o rapaz muito feliz. Eles mostram um terreno onde sua casa será construída, e o ferreiro Bobon reúne os moradores para ajudar na construção. Takumi decide ajudar também, utilizando magia de terra para nivelar o solo. Os aldeões ficam impressionados com esse moleque que pode usar magia, mas o esforço drena uma grande quantidade de sua energia mágica de mana. Então Banga aconselha o rapaz a guardar sua energia e deixar o resto dos homens cuidar do trabalho. E mais tarde, a casa do garoto é finalizada, e ele então usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para criar alguns móveis básicos para torná-la mais bonitinha. E se sentindo acomodado, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar sua profissão de guerreiro. E para sua surpresa, uma opção de trocar de profissão aparece. Então, muito animado, ele escolhe alquimia e ferreiro como suas profissões principais e se dedica a esses trabalhos. E acompanhado do ferreiro Bobon, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre, e até descobre um material raro, infundido com mana, chamado minério de ferro mágico, e decide transformá-los em barras. Takumi começa com minério de ferro, percebendo que nesse mundo o processo não requer uma fornalha, tudo graças à magia. E utilizando uma combinação perfeita de alquimia e magia de terra, ele transforma com sucesso o minério bruto em barras perfeitas. Mas esse processo consome uma grande quantidade de mana, mas ele se esforça para continuar, motivado a fazer o máximo de materiais possíveis. Aí então, mais tarde, a garotinha Molly traz o jantar e dá de cara com o moleque desmaiado devido ao cansaço. Quando Takumi recupera a consciência, ele explica que se esforçou demais e esgotou sua mana completamente. Marta, a mãe da garotinha, dá uma bronca nele por ser um viciado em trabalho, e o pai da garota entrega uma poção de cura que restaura sua energia. E foi a partir desse dia que Marta e Molly ficaram acompanhando o garoto sempre para garantir que ele não exagere novamente. O garoto continua fazendo alquimia, transformando minérios em barras ao longo de vários dias, e conforme o tempo passa, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria panelas e algumas outras ferramentas de alta qualidade, e seu esforço incansável eleva seus níveis de alquimia e ferreiro. E depois vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro, recebendo orientação de Bobon. O garoto está ajudando ele com magia de fogo durante o trabalho, e juntos eles criam uma lâmina perfeita, que Bobon, orgulhoso, conta ser a melhor criação dele até hoje. O nível de ferreiro de Takumi saltou para os 40, enquanto seu nível de alquimia fica para trás, no estágio 33, e por isso ele fica um pouco desanimado, já
que seu verdadeiro objetivo é se destacar como um grande alquimista. E mais tarde, Takumi se aproxima do pai da garotinha, pedindo poções para que ele possa tentar fazer algumas iguais. Ele quer fazer poções mágicas utilizando plantas que ele coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, e o rapaz aceita de bom grado. Em seguida, a gente vê Takumi preparando poções como se ele fosse um tipo de bruxa maluca preparando um feitiço. Esse processo tá lembrando ele de sua infância, quando ele fazia vários experimentos sem parar. Assim que uma poção fica pronta, ele percebe que sua cor é bem diferente daquela que ganhou de Banga, e consegue sentir uma pequena quantidade de mana saindo de dentro dela. Ele pensa que isso foi por causa do uso de água preparada com magia aquática, e fica ansioso para aprender um pouquinho mais de receitas e poções. E sem parar por aí, vemos Takumi mastigando algumas plantas venenosas de propósito, e quando ele fica envenenado, ele se cura com seu feitiço mágico. É muito doloroso, mas pelo menos funciona. Isso é para ganhar resistência a veneno e também paralisia. Enquanto aprimora sua habilidade de magia de luz, ele percebe que esse jeito perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver resistência, embora esteja longe de ser o jeito mais seguro. Mas graças a esse treinamento arriscado, ele desbloqueia a magia de purificação. Mas então, assim que ele comemora seu progresso, um gigantesco javali de pele grossa de nível 25 aparece bem diante dele, e segurando sua lança, Takumi se prepara para se defender. O javali então ataca, e o garoto arremessa sua faca contra ele, mas a lâmina não causa danos. Ele então, desesperado, ataca com sua lança, que acaba se quebrando em vários pedaços. Agora, ele precisa utilizar feitiços. Ele invoca uma bola de pedra e uma lâmina de vento, mas nenhum deles tem efeito. Frustrado e também encurralado, o garoto pensa bastante para achar um plano, mas de repente percebe um movimento vindo de trás, e nota que tem uma aranha venenosa por perto, e já imaginando o pior, ele se prepara para outra luta. Só que então ele percebe que essa aranha está ferida, e antes que ele possa reagir, o javali ataca novamente. Então o garoto se prepara para o impacto, mas a aranha, por incrível que pareça, chega para ajudar, cegando o javali e fazendo com que ele erre o ataque. Embora o javali esteja atordoado, o garoto continua sem saber como vai finalizá-lo, mas em um momento de motivação, ele utiliza sua habilidade de decomposição derivada da alquimia, e o feitiço esmaga o javali blindado por dentro, derrotando ele imediatamente. À medida que o javali cai, o garoto ganha habilidades em artes marciais e combate mágico, deixando ele sem acreditar que sua magia de criação salvou ele. Takumi então verifica a aranha venenosa, percebendo que ela está à beira da morte, e grato pela sua ajuda, ele agradece a aranha, vendo que ela se arriscou para salvá-lo, e usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para ir embora, achando que tudo terminou bem. No entanto, uma notificação aparece de repente, informando que ele pode domar essa aranha. Surpreso com essa opção, ele fica confuso, e quando a aranha fica encarando ele com seus 8 olhos brilhantes e fofinhos, o rapaz não consegue dizer não. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele, e ao concordar, eles desbloqueiam uma conexão telepática para conversar. Então, curioso, ele pergunta se ela já tem um nome, mas ela não tem, e ao notar o padrão em forma de folha em suas costas, ele decide chamá-la de Kaede. E assim que a aranha aceitou seu novo nome, ela evoluiu para uma aranha assassina, e até mesmo sua perna ferida se regenera. Em seguida, Takumi volta para a aldeia, mostrando todo orgulhoso o gigantesco javali blindado que ele derrotou. Os aldeões ficam de boca aberta, muito surpresos por ele ter conseguido derrotar uma fera tão insana sozinho. A garotinha Molly rapidamente percebeu uma aranha grande pra caramba em suas costas, e essa informação assusta os outros aldeões. Mas o garoto manda todos eles ficarem tranquilos, explicando que Kaede é um monstro domesticado, e o pai da garotinha fica sem acreditar, comentando que domesticar um monstro do tipo inseto é algo nunca visto antes. E sem querer continuar nesse assunto, Takumi pede que todos eles se concentrem no javali, sugerindo que todos eles façam um grande banquete utilizando ele. Os aldeões ficam chocados com sua generosidade em compartilhar uma criatura tão valiosa, mas ele ignora, pois sempre fica feliz em compartilhar com os outros. E logo, toda a aldeia se junta para um banquete comemorativo. Enquanto comem, Banga entrega para o garoto as presas do javali e o couro que sobrou, explicando que esses itens podem valer um bom preço em uma cidade grande. Takumi pergunta curioso sobre a cidade mais próxima, e Banga diz que é um lugar famoso e que ele iria gostar bastante de ir lá. A cena então muda, mostrando a aranha Kaede brincando com as outras crianças da vila, assim conquistando a amizade dos moradores. Observando tudo e muito animado, o ferreiro Bobon diz que a aldeia se tornou muito mais alegre e iluminada desde a chegada de Takumi. Banga concorda, mas pensa que Takumi não parece ser o tipo de cara que iria gostar de morar em uma vila pequena para sempre. Enquanto isso, do outro lado, Norin está observando Takumi de longe, satisfeita em ver ele fazendo sucesso. Outro ser divino se junta a ela, perguntando o que Norin está esperando que o garoto faça. Norin fica um pouco ignorante, falando que não é da sua conta, mas o outro ser divino fica insistindo na pergunta, e Norin revela que deu a Takumi um corpo especial com a sua bênção, e até mesmo enviou o rapaz um ano no passado, antes que o feitiço de invocação do Império Sagrado fosse ativado para chamar aquelas outras 3 pessoas. A deusa Norin conta que não tem nenhuma intenção secreta por trás dessa decisão, mas a sua expressão revela seus verdadeiros pensamentos, dando a entender que ela pode sim ter um plano e uma grande missão para o protagonista.
E depois, na manhã seguinte, nosso protagonista Takumi acorda e ele percebe que tá amarrado na cama. Na mesma hora, ele entende que foi a aranha Kaede quem fez tudo isso. Ela então se desculpa, explicando que tem se sentido sozinha, já que ele tem estado muito ocupado ultimamente e só queria chamar a atenção dele. E percebendo que ele realmente ignorou ela esse tempo todo, o rapaz admite que o trabalho de alquimia tem tomado todo o seu tempo para descansar e conversar com os outros. Então ele decide tirar o dia de folga e aproveitar com Kaede, e esse simples favorzinho deixa ela animada. E no momento em que os dois se preparam para aproveitar o dia, Marta entra com o almoço de Takumi e imediatamente percebe a situação esquisita. Para ela, parece que alguma coisa bizarra está acontecendo entre Takumi e a aranha. Mas o garoto insiste que não é nada do que ela está imaginando. Ele não está sendo devorado. Marta aceita a explicação dele assim de boa, mas não consegue deixar de notar a linda seda que Kaede produziu. E muito interessada, ela tem a brilhante ideia de pegar o máximo de seda possível da aranha, pois ela está vendo isso como uma grande chance de ouro. E mais tarde naquele dia, Marta está mostrando para todo mundo uma camisa que ela fez com a seda da aranha, e as outras mulheres da vila ficam enlouquecidas com a textura e qualidade. E o garoto se surpreende com a animação delas. Ele descobre que a seda da aranha é considerado um item de luxo e muito raro. Geralmente apenas os nobres conseguem. E Marta, que não é nem um pouquinho besta, percebeu essa chance lucrativa e pergunta a Kaede se ela pode produzir mais tecido. A aranha então obedece e rapidamente libera mais de sua seda, mas o processo é demorado. Isso significa que ela não vai ter mais tempo para passar com Takumi. No entanto, o rapaz está um pouquinho decepcionado, pois ele estava ansioso para passar o dia com ela. Mesmo assim, ele sabe que tem outras responsabilidades para cumprir, então ele não está assim tão incomodado. E já faz cerca de um mês que Takumi chegou nessa vila, e ele começa a planejar seus próximos passos. Ele pretende ir para a cidade para aprimorar seus estudos em alquimia, mas a ideia de se despedir dos aldeões que acolheram ele com bastante carinho deixa ele em dúvida. Então depois ele vai visitar o ferreiro Bobon na casa de ferreiros para continuar fazendo ferramentas, e juntos eles conseguiram criar uma placa peitoral que se ajusta perfeitamente a ele. E também fizeram um par de botas resistentes com bicos de aço. Bobon está orgulhoso do trabalho deles e fala que as botas são excelentes para chutar coisas em momentos complicados. Mas o garoto Takumi, sempre sendo um cara tranquilo, fala para Bobon que ele não tem intenção de lutar porque está motivado apenas em ser um grande alquimista. Nesse momento, Banga aparece, satisfeito em ver a armadura de Takumi finalmente completa. No entanto, tem um pouco de tristeza em sua voz. Ele sabe que Takumi não pode ficar na vila para sempre. Se ele quiser expandir seu negócio de produção, ir para a cidade é o próximo passo para seu futuro, porque é onde Takumi vai conseguir vender mais de seus produtos, ter acesso a um suprimento confiável de materiais e realmente ter sucesso. Banga então conta que um comerciante da cidade grande vai passar pela vila em alguns dias e que já conseguiu uma carona para Takumi voltar com ele. E embora todos estejam tristes ao vê-lo partir, eles entendem que é o melhor a se fazer e até encorajam o rapaz a começar a se preparar para a viagem. E grato por todo o apoio, Takumi agradece e volta para casa para começar a fazer as malas. No caminho, ele encontra Marta, que está carregando um balde de carne. Ele pergunta curioso o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo se livrar das entranhas de um coelho com chifres que Banga havia capturado. Pelo visto, as entranhas são a parte mais deliciosa do coelho, mas também são difíceis de tratá-las com segurança, e sem o equipamento adequado para remover doenças e parasitas, eles não têm escolha, a não ser jogar a carne fora. Mas Takumi teve uma ideia melhor. Ele se abaixa e utiliza sua magia de purificação para limpar a carne, tornando ela segura para o consumo. Marta então agradece, mas também está um pouquinho chocada com o que acabou de testemunhar. Ela diz que a magia de luz é incrivelmente rara nesse mundo, e se por acaso as pessoas descobrirem que Takumi é um usuário, provavelmente atrairia muita atenção indesejada. Então, ela aconselha ele a manter essa habilidade em segredo quando deixar a vila, e reconhecendo o aviso, Takumi promete ser cuidadoso, mas enquanto estiver aqui, ele planeja utilizar todo o seu poder para melhorar a vida dos aldeões, e nos próximos dias, ele começa a trabalhar utilizando magia de terra para construir um muro de tijolos resistentes para reforçar ainda mais as defesas da vila, e para facilitar ainda mais, ele faz uma bomba de água e até adiciona algumas outras coisinhas para facilitar ainda mais a vida dos moradores. E quando ele termina, a vila parece completamente mudada para melhor. Então, quando o comerciante da cidade grande finalmente chega, ele fica tão surpreso com as melhorias que mal reconhece o lugar. Banga então se aproxima para cumprimentar o velhote Papek, o comerciante, e depois de finalizar um acordo comercial, Takumi se aproxima, pronto para partir. O velhote Papek, que já ouviu falar bastante de Takumi através de Banga, se apresenta, e todo mundo pergunta se Takumi está levando tudo o que precisa. O rapaz fala que não esqueceu nada e que tá tudo pronto, mas tem uma última coisa que ele precisa fazer antes de ir embora. Ele então enfia a mão na bolsa e pega uma poção e entrega ela para Banga, e explica que já deixou mais ou menos umas 100 poções na casa dele, falando que ele deve usá-las em caso de emergência para curar qualquer morador. O velhote Papek, vendo essa poção, pede para dar uma olhada mais de perto e fica surpreso com a sua qualidade, pois é sem dúvida uma poção de altíssimo nível. No entanto, o garoto parece não entender muito bem o valor de sua própria criação. Em seguida, o restante dos aldeões se juntam para
para se despedir de Takumi, e o comerciante Papek fala que vai esperar na carruagem até que todos tenham se despedido. A garotinha então assina para a aranha Kaede, que está dormindo super de boa nas costas de Takumi. Depois, Marta entrega para o garoto uma roupa feita de seda, um presente que precisou de todas as mulheres da aldeia para ser feito, e emocionado com o trabalho delas, Takumi agradece pela gentileza, especialmente considerando o pouquíssimo tempo que ele passou na aldeia. Ele então entra na carruagem, e os aldeões se despedem com muita saudade, e lembrando que ele sempre será bem-vindo em sua vila. E enquanto a carruagem segue em direção à cidade grande, Papek fala sobre o quanto os aldeões parecem gostar de Takumi. Até os outros na carruagem falam sobre a despedida emocionante, percebendo que Takumi era mais como parte da família dos aldeões do que um simples convidado. Isso chegou no ponto em que a sinceridade da despedida tocou o coração deles. Falando nisso, o cara loiro se apresenta como Red, enquanto o ruivo é Ryo, e o cara grandão com cara de brabo é Bogar. Eles explicam que fazem parte de um grupo de aventureiros de nível C, que atualmente estão servindo como guarda-costas de elite, e no entanto, eles admitem que não tem muito o que fazer nessa região tranquila. Isso faz a missão ficar longa e muito chata, em vez de uma missão perigosa. Ryo então percebe que Takumi está agarrando sua bolsa com força, e pergunta se tem alguma coisa preciosa lá dentro. O garoto responde que sua aranha assassina de estimação está aqui, e realmente Kaede está dormindo lá dentro. O grupo fica surpreso ao ver que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina, o que faz um dos caras perguntar se ele pode dar uma olhadinha. No entanto, seu comportamento assustador faz com que a aranha dê uma porrada no rosto dele. Na mesma hora, Takumi começa a se desculpar pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas os outros falam que não precisa disso, pois aquele idiota mereceu. O cara loiro Hatch até dá uma brincada falando que a aranha pode acabar criando um certo medo de humanos depois da cara feia que o outro aventureiro mostrou pra ela. Mas isso não vai acontecer, pois Kaede pareceu ter gostado bastante de Bogar. Enquanto o grupo continua elogiando Kaede, Papek chama Takumi para a frente da carruagem, para conversar sobre as poções que ele viu antes. Ele pergunta se o garoto tem mais em estoque, e é claro que ele tem interesse em comprá-las. O garoto concorda com a ideia, mas antes que a conversa possa continuar, um dos cavalos para de repente, sinalizando problemas logo à frente. Uma grande horda de goblins cercou a carruagem. Todos estão se preparando para atacar. Os aventureiros já perceberam que alguma coisa está rolando, mas em vez de entrar em pânico, eles parecem animados com a chance de finalmente ter alguma ação e porradaria. Eles dizem a Takumi e ao comerciante Papek para ficarem parados e recuados, enquanto eles cuidam da situação. E com mais ou menos 20 goblins em campo, os aventureiros avançam, confiantes de que podem derrotar todos eles. Ryo dispara flechas com seu arco com precisão, enquanto Bogar e Hef estão esmagando os goblins com facilidade, derrotando todos à sua frente. A luta termina bem rapidinho, e o grupo começa a avaliar os goblins para coletar suas pedras mágicas. A aranha Kaede está vendo a bagunça com um pouquinho de interesse, falando que gostou muito do aventureiro Bogar, mas ela conta que não foi muito com a cara dos outros dois. E após a batalha, todos eles voltam para a carruagem, e a jornada continua por mais 3 dias. E quando finalmente chegam na cidade grande, o grupo chamado Presa de Leão, que acompanhou o protagonista e também um comerciante, vão direto para a guilda dos aventureiros, para avisar sobre o sucesso de sua missão de guarda-costas. O garoto Takumi acompanha eles, pois ele precisa se registrar na guilda se estiver querendo continuar nessa cidade. O certo seria ele se juntar à guilda dos alquimistas, mas como essa cidade não tem uma, virar aventureiro é sua única opção. O recepcionista então explica para Takumi que o cartão da guilda de aventureiros pode servir como tipo de identificação, contanto que ele conclua pelo menos uma missão simples por mês, e o cartão não vai expirar. E com essa pequena informação, nosso garoto se registra como aventureiro e apresenta Kaede como sendo seu animal de estimação, finalizando toda a chata papelada. E com o registro concluído, Takumi vai até a companhia comercial do comerciante Papek para negociar o acordo sobre as poções. Ele conta que tem mais ou menos 103 poções em estoque, cada uma delas de altíssima qualidade. O velhote fica impressionado e oferece 10 moedas de prata para cada poção de cura e vigor, e 50 moedas de prata pelas poções de mana. O garoto calcula rapidinho que esse acordo vai render a ele mais de 7 milhões de ienes, se fosse converter para a moeda do Japão. E chocado com essa grande quantidade, ele acha que é muito dinheiro, mas o velhote fala que na verdade é um preço bem justo, dizendo que ele poderia até ganhar muito mais se criasse uma boa reputação como produtor de poções. E o comerciante Papek, já sabendo dos planos de Takumi para se tornar um grande produtor na cidade, aconselha ele a encontrar uma casa com uma oficina para maior eficiência e facilitar o trabalho. O garoto percebe que nem sequer havia pensado onde iria passar a noite, então para ajudá-lo, Papek chama seu assistente e pede que ele mostre ao rapaz uma propriedade bonita e com um preço ótimo. Então, quando Takumi finalmente vê a propriedade, ele percebe que ela parece mais uma grande mansão do que uma simples casa. E se sentindo desconfortável nesse espação todo, ele se pergunta se vai realmente conseguir pagar por um lugar tão luxuoso. O assistente, no entanto, fala que a mansão é muito barata, e o nosso moleque já pergunta se alguém por acaso morreu aí dentro, ou se tem fantasmas, mas o cara responde que tá de boa e que ele pode confiar. Takumi então percebe que tem uma espaçosa oficina dentro da mansão, e que vai facilitar bastante o seu trabalho, e percebendo os benefícios a longo prazo, e sabendo que vai ter dinheiro suficiente com o acordo das poções, ele decide seguir em frente.
e após um momento pensativo, ele diz ao assistente que já decidiu que vai ficar com a mansão. O cara fica surpreso com a decisão de Takumi e garante que vai ajeitar a papelada agora mesmo. E ele diz a Takumi que ele pode se mudar já amanhã. E enquanto eles estão caminhando pelas ruas da cidade, nosso garoto sente um cheiro horroroso no ar. E vendo que Takumi percebeu esse cheiro podre, o assistente conta que esse fedor do caramba está vindo dos esgotos da cidade. Ele conta que os ricos utilizam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, mas os principais esgotos da cidade não têm esse luxo devido à raridade e ao alto custo dos purificadores mágicos, que normalmente são encontrados apenas em ruínas antigas e masmorras. E de vez em quando os sacerdotes são contratados para purificarem manualmente os esgotos com magia, na maioria das vezes eles continuam imundos e fedorentos. No dia seguinte, Takumi e Kaede estão em sua nova casa, e o rapaz rapidamente começa a pensar em uma solução para o problema de esgoto. Ele visita a propriedade do comerciante para conseguir quartzo e argila, e utilizando magia, ele junta os materiais e combina magia de fogo com magia de espaço-tempo para assá-los com eficiência. O processo é muito cansativo, e após esgotar toda a sua energia de mana, o garoto precisa beber algumas poções de mana para se recuperar. Apesar do cansaço, seu trabalho pelo menos compensou o esforço, pois ele conseguiu criar com sucesso um banheiro moderno em um mundo medieval. Pouco tempo depois, o garoto Takumi escuta um grito alto vindo da sala de estar, e correndo para ver o que é, ele encontra Papek completamente cercado de seda da aranha Kaede. O garoto fica sem acreditar e pergunta por que diabos ela fez isso, e Kaede, todo inocente, explica que achou que o comerciante Papek iria achar divertido, e realmente ela estava certa. O velhote achou a seda tão confortável que está querendo tirar um cochilo aqui mesmo, mas confessa que levou um baita de um susto, pensando que iria ser devorado pela aranha assassina. O garoto pede desculpas pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas o comerciante manda ele não se preocupar, dizendo que está tudo bem, apesar de ter sido enrolado assim do nada e ter levado um belo de um susto. Então, ele pede para usar o banheiro de Takumi, porque ele quase se borrou de medo. E momentos depois, o velhote sai do banheiro com os olhos arregalados, querendo saber que maravilha de banheiro é esse aqui. O garoto explica que é um vaso sanitário, que ele mesmo inventou, e ele colocou um dispositivo mágico de purificação que limpa automaticamente após o uso. Ele conta que assim que alguém usa, o dispositivo coloca magia de purificação para decompor os resíduos e materiais inorgânicos, que logo depois são descartados na descarga. O velho fica impressionado e de boca aberta com a ideia genial desse garoto, mas então ele se lembra que criar um dispositivo assim iria exigir que alguém tenha talento para a raríssima magia de luz. O garoto rapidamente percebe que pode ter sido descuidado, se lembrando do aviso de Marta para não utilizar sua magia de luz na frente dos outros, e muito preocupado com as possíveis consequências, ele implora ao comerciante que mantenha tudo isso em segredo. E o velhote, já sabendo da gravidade da situação, promete não contar a ninguém. No entanto, ele tá querendo um favorzinho em troca. Ele precisa daqueles vasos sanitários e pergunta animado para Takumi se ele pode fazer pelo menos uns 100 daqueles. O garoto fica um pouco nervoso, se lembrando do grande esforço que foi necessário para fabricar apenas um, mas com esse velhote enchendo o saco dele, ele não tem escolha, mas ele avisa que vai precisar que o velhote forneça os materiais necessários. O velho comerciante fica animado e aceita o acordo, mas lembra que não é certo que Takumi faça todo esse trabalho sozinho, então ele sugere que Takumi contrate alguns servos. Essa sugestão deixa o garoto um pouquinho chocado, já que ele é 300% contra a ideia de escravidão. E o velhote Papek, no entanto, fala que se Takumi quiser manter suas habilidades em segredo, ter um servo é a opção mais segura. Magia de luz é um grande talento, o que faz de alguém um escolhido por Deus, e a Igreja da Luz Divina não veria com bons olhos plebeus tendo acesso às formas de purificação através dos banheiros de Takumi. É dito que a igreja, que consegue bastante dinheiro controlando a magia de purificação, provavelmente iria tentar forçar Takumi a se juntar a eles, mas Papek diz ao garoto para ficar tranquilo, dizendo que já tem um plano para lidar com a igreja, então Takumi não precisa se preocupar com eles por enquanto. O comerciante então fala que manter a igreja no escuro sobre sua magia de luz é necessário, e é por isso que contratar um escravo pode ser a opção mais segura. Mas Takumi continua muito contra essa ideia, falando que vai ser melhor ele cuidar de todo esse trabalho sozinho. Mas antes que eles possam discutir um pouquinho mais, o cartão da guilda de Takumi de repente começa a brilhar. Ele verifica curioso e acha uma notificação, exigindo que ele faça uma missão de verificação para manter seus status de aventureiro. E percebendo que ele não vai ter mais tempo para cuidar da produção de banheiro sozinho, mesmo ele sendo contra, ele concorda com a ideia do comerciante Papek. O velhote então leva Takumi para a empresa comercial, garantindo que eles são os melhores mercadores de servos que estão disponíveis. Então, enquanto o velhote vai negociar um bom preço com o proprietário, Takumi sai para dar uma volta no lindo jardim, atraído por sua beleza. E chegando lá, ele percebe uma belíssima garota elfa sentada sozinha na varanda. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, ela manda o moleque cair fora.
A cena então muda para Takumi conhecendo Mulan, que é uma dona de empresa de comércio de escravos. Papek apresenta o rapaz para ela, explicando que está procurando por um escravo. No entanto, ele lembra que Takumi não vai muito com essa ideia de usar um contrato de escravidão. Então, Takumi revela que em sua terra natal não existe esse negócio de escravidão. A senhorita Mulan então concorda com ele e explica que se Takumi fizer um contrato com um escravo, ele ficará magicamente ligado com ele. E ela garante que em alguns locais aqui desse mundo, os direitos dos escravos são protegidos por leis. Então ela descreve os direitos que os escravos conseguem ao fazer um contrato. E o garoto Takumi pede um resuminho e descobre que o mestre do escravo é obrigado a dar comida, roupas e abrigo. Além disso, tanto o mestre quanto o escravo são proibidos de causar danos que ameacem a vida um do outro. E o escravo é proibido de compartilhar qualquer informação pessoal sobre seu proprietário com desconhecidos. E o garoto Takumi fica pensando que esse sistema é bem diferente do que ele havia imaginado. Mulan então explica os tipos comuns de contratos. Escravos que entram em uma vida de servidão após várias dívidas continuam vinculados até que sua dívida seja paga totalmente. Criminosos podem escolher contratos como forma de reabilitação para ganhar liberdade. Prisioneiros de guerra podem aceitar contratos para garantir um lugar para morar. No entanto, ela lembra que realmente tem pessoas que são capturadas e forçadas à escravidão de um jeito ilegal. E isso é uma triste realidade que ocorre com muita frequência. O velhote Papek então fala que um escravo de guerra seria mais compatível com Takumi, já que eles só podem ser libertados com a permissão de seu mestre. A senhorita Mulan então pergunta o porquê, curiosa sobre sua escolha, e o velhote considera o rapaz um grande produtor com habilidades excepcionais, que são impossíveis de serem reproduzidas por outras pessoas. E Mulan, no entanto, quer ouvir o motivo diretamente da boca de Takumi. Então, ele explica que seu objetivo principal é se concentrar no trabalho. No entanto, ele também tem responsabilidades, incluindo completar missões da guilda de aventureiros e cuidar de tarefas diárias. Ele também conta que precisa de alguém para cuidar da mansão onde ele mora atualmente e cuidar das tarefas domésticas. Além disso, o garoto Takumi possui muitas habilidades secretas que podem chamar a atenção e indesejada. Ele também acrescenta que frequentemente se aventura em áreas perigosas para coletar materiais, então seria interessante contratar alguém que pudesse protegê-lo e ajudá-lo durante todo esse processo. E depois de ouvir os requisitos do garoto, Mulan percebe que ele na verdade precisa de 2 escravos e decide chamar uma garota que tem o nome de Maria e apresenta ela para Takumi. A proprietária então explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando era pequena e não tem família, e ao longo dos anos ela aprendeu a ler, escrever, fazer cálculos e tarefas domésticas em geral. Ela então conta para Maria sobre os requisitos de Takumi, lembrando mais uma vez que ele precisa de alguém para cuidar da mansão. E o garoto então fala sobre todos os cômodos de sua mansão. Ele fala um pouquinho sobre os móveis e as áreas de trabalho e pergunta se ela consegue cuidar disso tudo sozinha. E Maria responde com confiança que consegue, e o rapaz fica aliviado ao escutar isso. E depois ela percebe que ele tá um pouquinho pensativa. Maria então pergunta se tem algo incomodando ele, e Takumi então admite que está surpreso por alguém tão fofa e bonitinha como ela ainda não ter sido escolhida por ninguém. E constrangida com o elogio, Maria fica vermelhinha e Takumi rapidamente se desculpa, preocupado que isso possa ter sido inapropriado. Mas a garota Maria fala que tá tudo bem, explicando que suas habilidades são apenas tarefas domésticas e mais nada. O garoto fala que tá de boa e tarefas domésticas é tudo que ele precisa, mas Maria ainda parece um pouquinho desconfortável, e quando ele pergunta o que tem de errado, ela de um jeito tímido conta que nem ferrando vai dividir a cama com ele. Na mesma hora, ele fica surpreso e rapidamente explica que esse tipo de coisa não é o que ele tá querendo. Ele manda ela ficar tranquila, dizendo que seu único interesse é a capacidade dela em cuidar da casa. Maria se sente aliviada e concorda com o acordo de Mulan, que decide seguir em frente e fazer o contrato. A proprietária então informa para Takumi que atualmente não possui escravas de guerra que estejam prontas para combate. No entanto, Maria fala sobre alguém chamado Sofia, e Mulan imediatamente manda ela parar de falar sem permissão e ordena que ela retorne ao seu quarto para recolher os seus pertences. E depois que Maria sai, Takumi pergunta, curioso, quem é Sofia. Então a senhorita Mulan explica que Sofia é uma simples escrava de guerra, mas que ela tem alguns problemas. E ao escutar isso, Takumi fica interessado e sente uma forte vontade de dar uma olhada mais de perto nessa situação. Ele se pergunta se é a sua intuição mágica que está guiando ele. Ele decide confiar nesse sentimento e pergunta à proprietária se ele pode se encontrar com Sofia. Mulan então concorda e leva ele até onde a garota está. Então a proprietária explica que Sofia foi capturada durante a guerra entre reinos antigos, e isso foi há 50 anos. E Takumi fica chocado com a data e pede mais detalhes. Então a senhorita Mulan fala que o reino dela era uma nação de elfos, e por vários motivos, Sofia permaneceu sem contrato desde então. E Takumi então pergunta quais foram esses motivos. Ela explica que a orelha esquerda de Sofia foi danificada, e a sua mão direita e perna esquerda tem uma movimentação reduzida. E embora suas deficiências não atrapalhem no dia a dia normal, isso torna ela praticamente inútil para combate. Além disso, a sua magia elemental e outras magias foram seladas, e ela provavelmente está sobre uma maldição. E essas limitações gigantescas tornam ela inútil como combatente principal. E é por isso
isso que ninguém nunca levou ela. Takumi então pede para falar com Sofia sozinho. Então a senhorita Mulan concorda e sai da sala. Enquanto Takumi fica examinando Sofia mais de perto, ela conta de um jeito arrogante que não vai ser útil para ele. Mas Takumi verifica os status dela mesmo assim, usando sua habilidade mágica. E para sua surpresa, os números dela são incrivelmente altos, embora cada um deles tenha sido reduzido em 100 pontos devido aos ferimentos. Sua magia também está completamente bloqueada por causa da maldição, mas Takumi percebe seu potencial e pensa que pode curar seus ferimentos e também quebrar a maldição. A proprietária então volta para o quarto e pergunta a Takumi o que ele planeja fazer, e sem pensar duas vezes, ele diz a ela que quer fazer um contrato com Sofia. E a garota elfo, sem entender nada, lembra o rapaz de que ela não pode lutar, mas Takumi simplesmente responde que vai resolver isso. A proprietária está muito interessada nesse moleque, se perguntando se Takumi poderia realmente resolver os problemas que atormentam a vida de Sofia há 50 anos. Takumi responde confiante que pode, e Mulan concorda em deixá-lo cuidar da garota, e Sofia continua indecisa, e pergunta se ele realmente a quer como sua escrava. E o garoto pergunta se por acaso ela não quer ele como seu mestre, mas ela responde que os desejos de um escravo não importam, e com isso, a proprietária inicia o processo de contratação. Ela lança um feitiço brilhante sobre Takumi, Sofia e Maria, em um contrato formal, e após o fechamento do contrato, Sofia e Maria contam que farão o possível para servir a Takumi, e o rapaz agradece e trata elas com muito respeito, mas Sofia rapidamente lembra ele de que elas são apenas duas servas, e que ele não precisa agir com tanta educação. E a senhorita Mulan, observando a interação deles, dá um sorriso, e comenta que elas encontraram um excelente mestre. Depois, Takumi chega em casa, onde ele encontra a aranha Kaede saltando sobre ele assim que ele abre a porta, e assustadas, Maria e Sofia rapidamente se preparam para lutar contra a famosa aranha assassina. Mas Takumi impede elas, explicando que Kaede é como se fosse o seu animalzinho de estimação, e ele então apresenta Kaede para as duas garotas. Ele diz que Maria e Sofia passarão a morar aqui com eles a partir de agora. Takumi então mostra para Maria e Sofia seus quartos, e as duas ficam surpresas ao saber que terão seus próprios espaços separados, e ficam falando que não são dignas desse conforto todo. Takumi então conta que elas merecem, explicando que a mansão tem muitos cômodos inúteis, e que com certeza vai ser muito melhor aproveitá-los. Ele também conta que a mansão tem um banheiro e que elas podem usar a qualquer momento. Elas então ficam mostrando muita gratidão, e pedem que ele vá ao banheiro tomar banho antes delas, e o garoto diz que ainda não decidiu qual vai ser o seu próprio horário de banho, então diz para elas usarem quando acharem melhor, falando que até instalou um dispositivo para manter a água sempre limpa. E mais tarde, vemos Maria e Sofia relaxando no banho quente. Maria comenta que nunca imaginou que Mulan deixaria Sofia sair daquele lugar, pois ela se recusava a vendê-la a qualquer pessoa, não importava quanto dinheiro fosse oferecido. Maria acredita que isso significa que a senhorita Mulan deve ter reconhecido Takumi como mestre digno, e que ele também parece ser uma pessoa muito gentil. Sofia, no entanto, permanece desconfiada sobre esse moleque, e conta que quando ela viu o contrato que foi feito por Mulan, a maioria das informações sobre Takumi estavam em branco, e ela acredita que ele pode estar escondendo alguma coisa. E se for o caso, deve haver algo especial ou motivo pelo qual compartilhar essa informação possa causar problemas, e ela admite que não entende bem o que está acontecendo no momento. E quando elas saem do banho, elas descobrem que Takumi já preparou o jantar. Maria fica arrasada, falando que essa deveria ser a função dela, e o garoto fala que tá tudo bem, explicando que só queria facilitar as coisas para o primeiro dia delas, e ele até conta que ela pode assumir o trabalho a partir de amanhã. E Maria pergunta se ela pode pelo menos limpar a bagunça depois do jantar, e é claro que ele concorda. Então vemos Sofia ficar surpresa vendo Takumi convidando elas para comer na mesma mesa que ele, e quando ela pergunta o motivo disso, ele explica que não quer que eles três fiquem separados só porque elas duas estão servindo a ele. Ele quer que elas comam ao lado dele sempre, pois isso o deixaria feliz, e elas concordam, mas com um pouquinho de desconfiança porque tudo está perfeito demais. No dia seguinte, o garoto pega seu pedido com Papek, que avisa ele para tomar muito cuidado com isso. Então Takumi garante que entendeu e sai do local. No caminho de volta, ele encontra uma igreja e decide visitá-la. Lá dentro, ele encontra uma estátua da senhorita deusa Nolin, e oferecendo uma oração, ele agradece pelas bênçãos e revela ter ouvido falar que o Império controla a região do país. Então, curioso, ele pergunta por que ele estava falando mal desse mesmo Império antes. E para sua surpresa, do nada, a deusa Nolin aparece bem diante dele, e o garoto se assusta e pergunta como é que isso é possível. Ela explica que a oração dele conseguiu alcançá-la, o que permitiu a ela chamá-lo brevemente para sua presença. A deusa então responde a pergunta dele, revelando que não tem nenhuma ligação com esse império ou com sua igreja da luz divina. Ela explica que existem duas religiões principais nesse mundo. A primeira religião é a da Igreja da Criação, que sempre adorou ela, e a outra é a da luz divina, que foi criada logo em seguida. Só que o deus dessa outra igreja não existe de verdade, mas o Império Sagrado usou táticas agressivas para espalhar sua influência rapidamente, se opondo à Igreja da Criação. Então a deusa Nolin escolheu não se intrometer, vendo a situação como um tipo de pequeno conflito entre os humanos. Takumi então percebe que essa falta de interferência dela permitiu que o Império ativasse seu feitiço de invocação, trazendo alguém como ele a esse
mundo. A deusa Nolin pede desculpas novamente, reconhecendo as consequências da sua atitude. Ela então oferece uma pequena informação sobre a sua bênção. Embora alguns efeitos sejam permanentes, outros são temporários, e à medida que Takumi cresce, os traços da bênção que ajudaram ele a crescer rapidamente e também conhecer pessoas gentis irão desaparecer. Ela resume tudo dizendo que seu tutorial para iniciantes está quase no fim, e muito em breve ele vai enfrentar desafios muito mais difíceis, incluindo obstáculos como inimigos e pessoas mal intencionadas. O garoto pensa um pouquinho sobre suas palavras, percebendo que muitas das pessoas gentis que ele conheceu até aqui provavelmente foram resultado da bênção, e aceitando que vai precisar confiar mais em si mesmo no futuro, ele agradece a senhorita Nolin uma última vez e sai da igreja. A história então avança um ano no futuro, mostrando o líder do Império perguntando sobre o progresso dos heróis invocados, e ele é informado de que eles estão treinando com os cavaleiros. O rei conta que está esperançoso que esses heróis virem armas valiosas, falando que a dificuldade para invocá-los para esse mundo foi muito alta. O ministro fala que os heróis no começo se recusaram em ajudar, mas graças a Elizabeth, eles se tornaram muito mais obedientes. A cena então muda para Akira e Yamato lutando contra os cavaleiros, e os cavaleiros estão zombando do seu fraco desempenho, falando sobre o tanto de trabalho que ele ainda tem pela frente. Yamato então se lembra de uma memória humilhante do seu passado, quando ele foi derrotado por um novato durante uma luta e zombado por todos. Motivado por essa lembrança, ele treina com determinação renovada, conquistando o respeito dos cavaleiros por sua força de vontade. E enquanto isso, os cavaleiros convidam a Akane para participar, mas ela se recusa, falando que não está interessada em violência. Ela então tenta ir embora, mas Elizabeth bloqueia, insistindo que não se trata de violência, mas sim de algo crucial para salvar o mundo. Então o garoto Akira entra no meio da conversa delas, agindo como se fosse um gigantesco herói, e garante para Akane que ela não precisa se preocupar, pois ele vai protegê-la. E a garota Akane, nem um pouco impressionada, ignora a vontade dele e pensa consigo mesma que Elizabeth é uma mulher perigosa. A história então volta para o protagonista, e lá na casa de Takumi, ele tropeça pela porta, caindo de cara no chão. Maria e Sofia correm para ajudá-lo, recolhendo seus pertences, mas quando Sofia pega a bolsa que Takumi havia ganhado de Papek, ele coloca rapidamente em sua bolsa mágica. Sofia percebe isso e fica meio desconfiada, pensando que ele deve estar escondendo alguma coisa. O garoto então se desculpa e vai direto para sua oficina. Sofia segue ele de fininho, e lá dentro observa o rapaz mergulhar uma faca em um líquido estranho e ferir o próprio braço com ela. Então, ele se cura utilizando magia e se prepara para repetir o processo, resmungando que Maria cometeu um grande erro. A garota elfa não entende suas palavras, então se aproxima dele, mas cai sobre o chão, acusando ele de planejar alguma coisa terrível contra Maria. Takumi fica confuso, mas antes que ele possa explicar qualquer coisinha, Sofia desmaia de exaustão. O garoto percebe que ela está sobrecarregada e nota um ferimento em sua mão. Ele tenta curá-la, mas o processo consome muito mais mana do que o normal, provavelmente devido à maldição que afeta ela. Então, após um esforço altíssimo, ele consegue curá-la completamente, e ao fazer isso, a sua magia de luz sobe de nível. Depois, Takumi carrega Sofia até o seu quarto e pergunta para Maria se os desmaios de Sofia acontecem com frequência. Maria então explica que Sofia já desmaiou várias vezes de exaustão antes, geralmente quando se move muito de repente ou fica muito agitada, e sempre suspeitou que a causa disso fosse a maldição. E determinado a ajudar, Takumi começa um processo de cura, combinando seu feitiço de dissipação com cura extra para tratar a condição dela, e ele regenera com sucesso a orelha de Sofia e completa o tratamento. Algum tempo depois, Sofia acorda confusa sobre como chegou ao seu quarto. Então, Maria pergunta se ela está se sentindo melhor, e Sofia admite que se sente muito mais leve do que antes, mas então ela rapidamente se lembra do mal-entendido anterior e entra em pânico, insistindo para que Maria fuja agora, falando que Takumi não é o homem que Maria pensa que ele é. Maria, no entanto, dá um sorriso e diz a Sofia que Takumi é ainda muito melhor do que ela imaginava. Sofia, confusa, exige saber do que Maria está falando. Maria entrega um espelho e a garota elfa encara seu reflexo em choque, pois a sua orelha voltou ao normal. Ela também percebe que a sua magia, que havia sido selada por anos, retornou. Então Maria explica que Takumi conseguiu curá-la, e mais tarde Sofia se encontra com Takumi e pergunta a ele sobre o que aconteceu. Ele então explica que antes ele ficava se cortando e se curando para aprimorar a sua magia de luz e poder curá-la completamente. Sofia então pergunta, curiosa, o que ele quis dizer naquela hora quando disse que Maria havia cometido um erro. Takumi então explica que Maria havia jogado fora por engano algumas plantas medicinais que ele havia coletado. Ela pensou que era tudo lixo. Sofia, envergonhada pelo mal-entendido, pergunta por que ele se esforçou tanto para ajudá-la, especialmente porque era perigoso para ele, e Takumi simplesmente responde que estava cumprindo a sua promessa. Ao escutar isso, Sofia começa a chorar, profundamente comovida com a gentileza dele. Ela então se ajoelha diante do rapaz e jura lealdade eterna, jurando servi-lo com devoção inabalável. No dia seguinte, encontramos Takumi em uma biblioteca silenciosa, folheando alguns livros aleatórios de alquimia para se aprofundar na magia desse mundo.
mas para sua frustração, a maioria dos textos mal chegam aos pés do verdadeiro poder da alquimia. Isso deixa ele curioso, com o fato de que uma disciplina tão incrível tenha caído no esquecimento. Mas depois de pensar um pouquinho, ele descobre que a alquimia deve ser uma relíquia de uma antiga civilização mágica, que por coincidência, a bênção da deusa Nolin lhe permite entender todas as línguas desse mundo, tornando até os livros de alquimia mais complicados ridiculamente simples para ele entender. E cheio de novos conhecimentos, o garoto volta para casa, onde Maria recebe ele com sanduíches para o almoço. E enquanto eles estão comendo, Maria começa a relembrar de como foi fofinho ver Takumi e Sofia fazendo as pazes no dia anterior. Ela, toda tímida, admite que estava espionando por trás das cortinas, porque achou que a relação deles era perfeita. Ela se emociona ao falar sobre como foi romântico ver Sofia jurando lealdade a Takumi, como se fosse um cavaleiro, jurando proteger uma princesa delicada. Só que nesse caso, Takumi é a princesa. Maria e Kaede estão concordando sobre Takumi ser uma princesa delicada. Isso deixa ele constrangido. Ele só consegue responder com um sorriso envergonhado. E mais tarde, Takumi sai para trabalhar em sua produção, pois a tarefa do dia envolve embalar um pedido gigantesco de vasos sanitários para Papek. Maria e Sofia se juntam a ele para limpar e embalar as mercadorias, enquanto Takumi sonha acordado em se libertar desse trabalho cansativo. Ele compartilha um pouco de seus pensamentos com Maria e Sofia, confessando seu desejo de viajar pelo mundo. Ele sonha caçar materiais únicos e raros, provar refeições incríveis e descobrir templos escondidos. Claro que ele também está querendo levar Sofia como sua guarda-costas, deixando Maria para trás para cuidar da mansão. Maria, no entanto, não está nem um pouquinho feliz em ser deixada para trás, enquanto simplesmente até a aranha Kaede vai junto. Isso é demais para ela suportar. Ela então ataca o rapaz com seu olhar triste, que é fofo e manipulador. E depois disso, Takumi cai na armadilha. Mas antes de decidir, Takumi verifica os status de Maria, esfregando suavemente seu rosto, para assim dar uma olhada nas suas estatísticas, já que aparentemente é assim que as janelas de status funcionam. E para sua surpresa, os números dela são muito melhores do que ele estava esperando, mostrando que ela poderia até lidar com o combate real. E muito impressionado, Takumi decide levá-la em suas aventuras futuras, mas insiste que ela treine bastante com Sofia para aprimorar as suas habilidades primeiro. Com isso resolvido, Takumi começa a criar armas e armaduras para Sofia e Maria. Quando ele pergunta sobre suas escolhas de armas, Sofia não se segura e entrega uma lista gigantesca de armas que ela gostaria de ter, e até dá a ideia de Maria utilizar lanças, prometendo treiná-la pessoalmente. Takumi então junta os materiais necessários e começa a trabalhar, canalizando sua magia de manipulação através de alquimia para acelerar o processo. Enquanto isso, Sofia está treinando contra Maria, e ela rapidamente descobre que ser uma dama de batalha envolve muito mais suor e esforço do que cuidar de uma mansão. Takumi termina as armas em tempo recorde, adicionando toques pessoais, um padrão de asas para a arma de Sofia e um de chamas para a lança de Maria. Ele se esforça ao máximo e encanta tudo com reparos automáticos e aumentos de ataque. Ele pensou que seria interessante adicionar um pouquinho mais de poder. Enquanto Takumi trabalha, a sua mente decide passar por um pensamento mais diferenciado. Ele imagina Maria utilizando um traje de empregada no campo de batalha, e essa imaginação faz ele ficar com o nariz sangrando. E para piorar a situação, Maria de alguma forma conseguiu sentir esse pensamento dele lá de longe, quase como se fosse um instinto de empregada, e ela conta que está sentindo que alguém está falando dela pelas costas. Ao mesmo tempo, o garoto Takumi tenta se concentrar na próxima tarefa, que é criar uma armadura. Naturalmente, a sua primeira ideia é imitar os jogos de RPG, e pensa em criar roupas encantadas em vez de equipamentos mais extravagantes, porque na cabeça dele usar uma roupa bem diferente dessa época é uma péssima escolha. Ele até pensa em uma ideia que ultrapassa todos os limites, mas então ele lembra que Maria e Sofia são suas funcionárias e não participantes de um evento de cosplay, e o verdadeiro desafio agora é conseguir as medidas delas. E ele acha que perguntar diretamente só iria deixar a situação mais desconfortável, mas Takumi tem uma solução. E com um sorriso maléfico que parece mais com o de um vilão psicopata, ele usa sua magia de alquimia para criar réplicas em tamanho real de Maria e Sofia. Ele passa um tempo envergonhado, olhando para esses manequins, principalmente porque tá tudo idêntico a elas. Ele até admite que ficou mais profissional do que ele esperava. Ele até percebe que a sua imaginação tá correndo solta, e já pensa no modelo das roupas das meninas. E após vários dias de trabalho, Takumi finalmente termina a armadura, que não se parece nada com o que ele estava esperando. Sofia então recebe uma couraça simples, e a armadura de Maria é basicamente uma roupa normal de mundo de fantasia. Mas por incrível que pareça, as duas garotas ficam encantadas com o visual. Mas então Sofia para e pergunta como foi que Takumi combinou seus tamanhos tão perfeitamente sem tirar suas medidas. E Takumi, como já era esperado, tenta dar uma desculpinha esfarrapada, pois não tem coragem de confessar que tem aqueles manequins assustadores. E com isso resolvido, o trio segue para a Guilda dos Aventureiros, para que Sofia e Maria possam se registrar e obter licenças de viagem para se aventurar fora da cidade. E depois que as meninas recebem seus cartões de guilda, Takumi registra eles três como um novo grupo e se prepara para aceitar a sua primeira missão. E quando ele estava prestes a pegar um trabalho, um grupo de aventureiros de rank D se aproxima. Seu líder é um gordão folgado que se acha o bonzão. Eles rapidamente
começa a zombar do grupo, dizendo às meninas para largarem esse moleque baixinho e passarem um tempo com alguém que seja mais homem de verdade, que nem ele. Mas Takumi não leva esse insulto a sério, embora esteja um pouquinho apavorado com o gordão folgado e a gangue dele. Só que ele ainda tá querendo proteger a honra das suas amigas, e reunindo toda a sua coragem, ele se mantém firme e usa sua magia de aprimoramento físico para bloquear o ataque do bandido. E com isso, quando o soco do vagabundo acerta ele, seu próprio braço se quebra com um impacto, deixando Takumi ileso. E quando a situação estava prestes a piorar, o mestre da guilda chega para pôr um fim nessa bagunça. No entanto, ao ver o bandido ferido, o chefe da guilda rapidamente decidiu culpar Takumi pelo acontecimento, sem ter a mínima ideia de que o bandido se machucou ao tentar atacá-lo. Enquanto o chefe da guilda dá uma bronca em Takumi, Sofia e Maria, o recepcionista Hans entra no meio, explicando que o garoto de cabelos brancos não havia começado a briga, e estava apenas se defendendo sem usar um único dedo. E quando Hans fala com o mestre da guilda diretamente sobre o que aconteceu, o queixo de Takumi quase cai no chão. Ele fica chocado ao descobrir que esse homem careca raivoso e com um bigodinho esquisito é na verdade o chefe da guilda. O recepcionista Hans apresenta ele formalmente como Baraki, e apenas ignorando a apresentação, Baraki ordena que Hans cure o braço quebrado do gordão folgado. Em seguida, ele pede que o grupo do protagonista siga ele, no que parece ser uma sala de interrogatório. O chefe da guilda então tá querendo saber o que Takumi está tramando, e não querendo revelar suas habilidades, Takumi acaba sendo forçado a explicar tudo, quando Hans diz ter detectado traços de magia na cena da luta. Ao escutar isso, Takumi percebe quão aguçadas devem ser as habilidades sensoriais de Hans, e embora admita ter usado magia, o garoto deixa bem claro que não lançou nenhum feitiço contra aquele cara folgado, e em vez disso, ele explica que apenas cobriu o próprio corpo com o mineral de sua caixa de itens. O recepcionista Hans está duvidando disso, mas se convence quando Takumi acrescenta que modificou o carvão em diamante, e reconhecendo isso como alquimia, Hans lembra que Takumi no começo queria se juntar à guilda dos alquimistas quando se conheceram. E ignorando a conversa sobre magia, Baraki muda a conversa para as mulheres do grupo de Takumi, e quando Sofia e Maria confirmam que são suas companheiras de grupo, Hans sugere promover Takumi ao rank D, para impedir mais confusões e piadinhas dos outros aventureiros. Baraki então concorda, sabendo que isso pode evitar mais conflitos como esse que aconteceu agora há pouco. No entanto, como Sofia e Maria tinham acabado de se juntar à guilda naquele dia, Hans decidiu dar a elas algumas missões especiais para ajudá-las a subir de nível mais rapidamente. Afinal de contas, subir de nível faria delas muito melhores na missão de proteger o seu mestre, e as garotas aceitaram muito ansiosas para esse trabalho. Então depois, naquela tarde, o grupo vai até a floresta para enfrentar as suas missões. Eles foram colocados nessas tarefas: exterminar goblins e coletar ervas. E enquanto se aventuram pela floresta, a aranha Kaede avisa Takumi sobre goblins escondidos nos arbustos, e o garoto avisa as meninas, e Sofia avança rapidamente, atacando os goblins. Mas 2 goblins aparecem, mas Kaede prendeu suas pernas com suas teias, permitindo que Takumi e Maria matem eles com facilidade, e à medida que avançam, Takumi fica cada vez mais incomodado com a quantidade de goblins que encontraram. Não importa quanto eles matem, mais goblins ficam aparecendo sem parar. Sofia diz que provavelmente tem um acampamento por perto, que provavelmente deve ter um general liderando os monstros. A simples palavra General Goblin faz Takumi se cagar de medo. Sofia então conta que normalmente são necessários 5 grupos de aventureiros de nível D para destruir um acampamento com general. E o garoto fica pensando que essa briga parece ser demais para ele encarar, mas Sofia está confiante de que eles vão conseguir se combinarem suas habilidades mágicas únicas para um ataque surpresa. E embora seu plano pareça muito bom, Takumi continua se borrando de medo, desejando estar em qualquer outro lugar que não seja aqui. E para piorar a situação, a aranha Kaede avisa assim do nada que está prestes a evoluir, e em pânico, Takumi rapidamente abre um portal de emergência para sua dimensão de bolso, e envia Kaede para lá para evitar surpresas. E seguindo em frente, eles finalmente localizam o acampamento dos monstros. Sofia fica pensando que deve ter entre 300 e 400 inimigos, e só esse número já é o suficiente para fazer as pernas de Takumi se tremerem, enquanto ele pensa que talvez seja melhor cair fora, porque a sorte de protagonista dele vai acabar em algum momento. E com a localização dos inimigos confirmada, Sofia, Maria e Takumi erguem os punhos, ativando os anéis mágicos que Takumi havia dado para elas antes, assim fazendo um gigantesco ataque coordenado. A poderosa magia de vento de Sofia, a enorme barreira rochosa de Maria e a tempestade de fogo de Takumi. E isso acaba combinando em um ataque devastador, causando estragos no acampamento dos monstros e dizimando seus grandes números. Por um pequeno momento de vitória, o covarde Takumi acredita que eles venceram, mas a sua esperança se desfaz quando um gigantesco General Goblin e 2 cavaleiros aparecem dos escombros, e a sua aparência nojenta causa arrepios no protagonista. Sofia então ataca o General Goblin, deixando os cavaleiros para Takumi e Maria. E apesar de ser um covarde de coração, Takumi se defende e usa sua magia de fogo para destruir um dos goblins. E assim que o grupo termina suas missões, eles voltam para a guilda muito cansados. Ver as pedras mágicas deixa Hans em choque e impressionado. Ele não consegue acreditar que eles conseguiram completar a missão em um
único dia, e surpreso, Hans decide levá-los para a sala dos fundos para conversar com o mestre da guilda. O chefe fica tão surpreso quanto Hans, imaginando como diabos eles conseguiram esse feito tão rapidamente. Mas antes que ele possa interrogá-los um pouquinho mais, a aranha Kaede entra em sua aparência meio humana e dá um tapão na cabeça careca do chefe da guilda antes de se apresentar. Todo mundo fica chocado vendo sua nova forma, mas Maria fica encantada e muito animada vendo Kaede falar pela primeira vez. E depois disso, o protagonista é promovido para o rank E, enquanto Sofia e Maria são promovidas ao posto F. E mais tarde, Maria se encontra com Takumi para apresentar um modelo de roupa íntima para ela e Sofia. E quando Takumi percebe esse modelo inicial de Maria, ele se parece bastante com roupas íntimas masculinas. E naturalmente, ele sendo um garoto não pode deixar isso passar. Então ele faz um design mais feminino para elas. E no momento em que Maria dá uma olhada, suas bochechas ficam vermelhas de raiva. E ela gagueja enquanto implora para que ele não fique se achando o artista bonzão. Enquanto conversam, Kaede informa Takumi que Papek chegou. O velhote desmaia, vendo a nova forma de Kaede, mas quando ele se recupera, conta Takumi que o senhor da cidade o convocou para expressar sua gratidão pelo vaso sanitário que ele construiu. Quando Takumi se encontra com o senhor nobre, ele é rapidamente agradecido por suas contribuições ao saneamento de esgoto da cidade. A bondade do senhor nobre surpreende Takumi, que começa a considerá-lo um líder muito bom e honrado. Mais tarde naquela noite, Kaede entrega a roupa íntima pronta para as meninas. Enquanto seguram as roupas, elas ficam impressionadas com a maciez e perguntam brincando se podem dar uma experimentada na frente de Takumi. Essa sugestão é suficiente para fazer o rapaz ficar envergonhado, e ele sai gritando como se fosse um bichinho assustado. Ele corre para o quarto, batendo a porta forte, estremecendo a casa toda, deixando as meninas dando risada de seu constrangimento e achando que ele é medroso demais. A cena então muda para o protagonista, dando os toques finais nas suas geladeiras. A aranha assassina Kaede dá uma olhada em uma delas impressionada, gostando muito do ar fresquinho lá dentro. Takumi explica que a geladeira foi projetada para manter alimentos frescos por mais tempo, assim evitando que eles estraguem rápido demais. As outras meninas se reúnem ao redor, aproveitando o ventinho refrescante, mas Takumi avisa para não deixarem as portas abertas por muito tempo. Ele então explica o processo de construção da geladeira, e Maria, muito emocionada, agradece. Ela tá muito animada porque agora vai poder cozinhar com ingredientes frescos sempre que quiser. Takumi então pergunta qual cor elas preferem, e depois de muita indecisão, elas decidem a azul. Satisfeito, Takumi leva as geladeiras restantes para Papek, informando que ele está pronto para começar seu próximo projeto. Sofia, curiosa e desconfiada como sempre, se pergunta se ele está inventando alguma coisa nova mais uma vez. No entanto, Takumi diz que dessa vez ele está pensando em aprimorar seus equipamentos. Depois daquela luta de antes contra o General Goblin, ele percebeu que seus equipamentos atuais não serão suficientes para futuras jornadas. Ele acrescenta que seus níveis de ferreiro e alquimia melhoraram bastante recentemente. Então, em vez de usar aço mágico, ele está querendo usar adamante e mitril. Isso surpreende Sofia, mas ela está ansiosa para ver o que ele pode criar. Depois, Takumi procura Hans para perguntar onde ele pode encontrar mitril e adamante. O recepcionista Hans informa que esses dois minérios são extremamente raros e que não tem ferreiros na cidade capazes de refiná-los adequadamente. Mesmo assim, ele oferece para Takumi uma lista de ferreiros habilidosos que vivem na região. Ele também lembra que, já que Takumi é um alquimista, talvez ele mesmo consiga sintetizar os minérios. Takumi fica surpreso com a sugestão, mas Hans explica que sintetizá-los levaria muito tempo e iria custar uma quantidade enorme de mana, e ele recomenda uma forma mais prática: minerar os minérios diretamente de uma cidade próxima, localizada no noroeste do reino. No entanto, tem um porém: essas mineradoras estão restritas e apenas membros da guilda dos ferreiros têm permissão para entrar. Felizmente, tem uma pequena brecha nisso tudo. Se por acaso Takumi aceitar a missão de eliminar os monstros que costumam aparecer nessa mina, ele terá acesso temporário. Isso significa que ele vai poder minerar os minérios enquanto completa a missão. Então Takumi acredita que se fizer isso, matará 2 coelhos com uma cajadada só. O mestre da guilda então aparece de repente, informando Takumi que esse reino está com escassez de madeira. Ele explica que isso é porque a maioria dos aventureiros prioriza a caça, que é muito mais comum nessa época do ano. Ele lembra que se trata de um problema sério, e fala um pouco que a Floresta da Morte, onde se encontra a madeira tratada, fica no meio do caminho. Takumi rapidamente percebe que o chefe da guilda está tentando fazer ele caçar também, e o mestre da guilda confirma essa desconfiança dele, e fala ainda mais que trazer de volta toda aquela madeira não deve ser um problema para Takumi, já que ele possui magia de espaço-tempo. O rapaz concorda em assumir essa tarefa, já que ele também usa madeira especial, mas o chefe da guilda ainda não terminou. Ele fala sobre um ferreiro que precisa viajar para outra cidade e precisa de uma escolta. Mais uma vez, ele está empurrando outra missão para Takumi. Nesse momento, o garoto não consegue deixar de pensar que esse chefe da guilda aqui é um grande malandro. O chefe então tenta melhorar o acordo, oferecendo a Takumi uma promoção de rank se ele completar a missão. No entanto, Takumi está com o pé atrás, revelando que nunca aceitou uma missão de escolta antes. Ele fala que o grupo Presa de Leão seriam mais adequados para a tarefa, mas o chefe da guilda
guilda conta que eles já estão ocupados com outra missão, e aceitando seu cruel destino de escravidão, Takumi muda de assunto e pergunta quanto tempo vai levar essa viagem. O recepcionista conta que com uma carruagem comum levaria cerca de 7 dias, enquanto uma carruagem gigante poderia fazer a viagem em 4. E entendendo a situação, Takumi solicita uma carruagem gigante, mas Hans desanima o rapaz mais uma vez, revelando que todas elas já estão em uso. Nesse momento, o aventureiro chamado Ryu entra na sala, afirmando que é o grupo dele que está usando a carruagem. O recepcionista Hans está pensando que o grupo de Ryu já completou a sua missão, mas o aventureiro fala que não, eles estão aqui apenas para entregar um búfalo negro que eles caçaram no meio do caminho. Ele avisa ao chefe da guilda que as próximas missões de escolta serão perigosas devido ao aumento de espécies avançadas na floresta. No entanto, o chefe da guilda permanece chato na decisão, pensando que maiores riscos significam maiores recompensas. Ryu balança a cabeça diante dessa atitude fria do chefe da guilda e conta que vai sair amanhã de manhã para se juntar ao seu grupo. E vendo uma oportunidade, Takumi oferece para o aventureiro um lugar para ficar em sua casa, dizendo que ele pode até conhecer o banheiro famoso que ele criou. Então o aventureiro Ryu concorda muito alegre, mas antes deles se separarem, o garoto Takumi fala que tem alguns negócios para resolver primeiro e se oferece para dar a ele o seu endereço e que ele vai encontrá-lo mais tarde. No entanto, Ryu simplesmente diz que não se importa em ir junto e os dois vão para a empresa de Papek, onde o velhote concorda em emprestar a Takumi uma carruagem gigante para sua missão. Em troca, ele tá pedindo ao rapaz que venda no mercado alguns dos minérios que ele deseja, então Takumi concorda. E o velhote Papek de repente fica brincando com a geladeira que Takumi fez, praticamente implorando para que ele produza mais. Ele tá completamente obcecado pela sua invenção, e o protagonista só fica pensando que esse velho aqui não é nenhum idiota na hora de fazer dinheiro. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte, que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.